Olá, eu sou Débora, professora de psicologia da UENG, e hoje nós vamos continuar a sequência de aulas virtuais que estamos construindo, eu e outros professores, do Instituto de Psicologia da UENG, em função da suspensão das aulas presenciais. No vídeo de hoje, eu vou trazer para vocês o debate sobre a separação dos pais e a alienação parental. O primeiro ponto do debate, a gente precisa entender que as famílias contemporâneas, elas não têm a mesma organização, a mesma estrutura lógica das famílias dos séculos passados. As famílias contemporâneas, elas se formam a partir de um interesse amoroso, de um interesse sexual do casal, e não está mais pautado na união eterna, né, e na promessa de um casamento indissolúvel. Até a sentença, até que a morte o separe, ela leva uma nova interpretação, considerando a morte afetiva, do respeito, do interesse individual na relação e do componente afetivo ou sexual que une o casal. Dessa forma, o divórcio ele está presente nas relações e na recombinação familiar, na recombinação afetiva, que acaba promovendo ou reorganizando uma nova dinâmica familiar, a partir da recombinação, a partir da inclusão de enteados na relação, na adoção desses enteados por parte de um dos parceiros. E essas recombinações, elas não indicam um prejuízo no desenvolvimento emocional da criança. O que pode prejudicar o desenvolvimento emocional da criança é a presença de conflitos. Esses conflitos que estão presentes no casal antes da separação e os conflitos que permanecem entre pai e mãe após a separação. É nesse sentido que a gente precisa entender que a separação ela não representa um fracasso afetivo no relacionamento parental, mas ela traz uma nova configuração nesse relacionamento familiar, nas dimensões afetivas, sociais e seus possíveis desdobramentos. E como eu mencionei, não é a separação que traz o prejuízo ou prejudica o desenvolvimento emocional da criança, mas a presença do conflito dos pais, que podem provocar sofrimentos psíquicos à criança, e a presença de um relacionamento pautado na rivalidade, na acusação, no ódio dos pais, o que pode prejudicar seu desenvolvimento emocional, a segurança que essa criança tem em um dos pais ou no par parental, prejudicando também na identificação que essa criança vai ter com a mãe ou com o pai ou nessa dinâmica familiar. Quando o casal se separa e o conflito se mantém entre os dois, trazendo a criança, colocando a criança nesse lugar de rivalidade, como objeto de disputa, em que um dos pais acusa ou afeta, denigre a imagem do outro, é considerado alienação parental. Alienação parental é um termo, então, jurídico, que diz dessa dinâmica em que o rompimento afetivo do casal inclui o conflito da qual a criança passa a ser um objeto de disputa. A alienação parental é uma prática passível de censura jurídica em que a parte alienada, ou seja, aquele que sofre o poder da alienação parental, pode buscar ou recorrer a instâncias jurídicas para a solução da questão. Por definição, vou apresentar um trecho para vocês da Lei 12.318, de 26 de agosto de 2010, que indica a alienação parental com os seguintes termos. A alienação parental, portanto, se configura pela interferência da formação psicológica da criança e do adolescente induzida por um dos genitores, avós ou familiar que tem a guarda ou responsabilidade de cuidados e educação, interferindo em seus laços afetivos com um ou mais membros da família. Então, aqui a gente já vê uma definição ampla da alienação parental. Não é só dos pais em conflito entre si, mas também podem ser realizada por qualquer outro membro da família, como os avós, os tios, que possuem a guarda dessa criança e que visa prejudicar ou a tornar fragilizado o vínculo dessa criança com outro familiar.
Em geral, a alienação parental, ela aparece na separação do casal, mas pode ser realizada por por outros membros da família. Continuando então, a alienação parental, diz respeito às distorções afetivas que prejudicam a imagem de um membro da família, bem como a autoimagem da criança se torna fragmentada no que se refere à sua capacidade de se vincular com aquela pessoa. Fere o direito da criança ao convívio familiar saudável, prejudica a construção do vínculo afetivo, desautoriza a imagem de um dos genitores ou familiares deste e constitui abuso moral à criança ou adolescente. Então, nesse sentido, a gente entende que a alienação parental é um modo de conflito que está presente nas relações familiares e que tende a prejudicar ou distorcer a imagem de um familiar para essa criança, o que pode trazer danos emocionais, psicológicos, inseguranças, insatisfações com aquela figura, debilidade e fragilidade no vínculo que ela vai estabelecer com essa figura da família, com esse membro da família, de modo que constitui um abuso moral à criança ou adolescente.